Olá, ouvintes do Corajosamente. Não temos padrão na abertura desse programa, mas o que temos sempre na abertura desse programa? Cachinhos maravilhosos de Cintia. Corre lá no YouTube ou no Spotify ver esses cachinhos maravilhosos em vídeo. Oi, meu povo! Olá, estou aqui sim com os meus cachinhos e com um tema, gente, muito pedido nesse podcast e muito evitado, porque é um tema que traz muitos afetos e emocionalidades. Hoje a gente vai falar sobre paternidade e masculinidade de uma maneira mais geral, mas com esse foco no pai, né? Quem tá ouvindo a gente aqui que não tem problema com pai, considere-se um privilegiado, né? A gente, e falando aqui como terapeuta, a relação pai-filha, pai-filho é uma coisa assim que traz diversas questões na vida adulta. Nunca é uma relação simples e fácil, né? Então a gente queria conversar um pouco sobre isso. É isso, sim. Teremos outro programa para falar sobre a mãe. Sobre avós, não sei, porque... Enfim, já estou expandindo muito. Vamos focar no pai. Uma coisa de cada vez. Um problema ou uma qualidade de cada vez. Olha, mas eu quero um episódio para falar de irmãos, porque sou muito apaixonada pelos meus irmãos maravilhosos. Meu irmão quase me matou do coração essa semana, falou que estava no hospital, e não sei o quê, que o fígado dele tinha ido para o espaço. Eu acreditei completamente, que conheço meu povo, né? Aquele fígado ali é um sobrevivente. E aí eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Enfim, tava me zoando. Demorei uns 2 dias ainda pra entender que realmente era zoeira, porque no fundo, sabe aquele fundinho? Então, queria muito poder ter um episódio sobre irmãos e histórias de irmãos. Eu acho que vale a gente colocar aí na lista da família, falar sobre os irmãos. Mas, enfim, vamos falar sobre... Que isso é muito bom nessa parte, que ainda voltando ao tema já, que é, por exemplo, o spoiler alert, eu cresci sem pai, ou tive um pai, mas não estava presente. Cíntia cresceu com um pai. E com e sem pai, né? Vou contar um pouquinho da minha história. E Cíntia tem irmãos, e eu não tenho irmãos, nem irmãs. Então, quando gravarmos sobre irmãos, vou falar sobre o ponto maravilhoso e merda de não ter irmãos. Mas ao tema pai. Gente, eu queria começar com uma reflexão, assim, que... Eu lembro que uma vez, acho que eu fiz uma live, não lembro exatamente se foi uma live, se foi no Clube do Livro, mas eu lembro de ter essa conversa com o Caio, com o Caio Graneiro, né? A gente falando sobre como o Brasil... lembrei, foi no Clube do Livro, porque a gente estava estudando a teoria das massas lá do Freud, né? E aí a gente estava falando sobre essa coisa que o brasileiro tem de buscar heróis, né, assim, de buscar um presidente que salve a pátria, alguém que salve o Sérgio Moro, o mito, o Bolsonaro, o Lula, né, como a gente tem essa busca. E aí o Caio trouxe muito essa coisa, que, né, nós somos uma nação sem pai. E o que ele quis dizer, né, e o Brasil, assim, a gente tem um contexto em que os pais, eles são ou muito ausentes do contexto familiar por conta do trabalho para sustentar essa família e tal, ou eles são ausentes mesmo, né? Eles engravidam essa mulher, eles somem no mundo, eles e tal. E aí eu queria trazer esses números só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando nos últimos anos, né? Então, dados do IBGE e de algumas outras instituições, né, que fizeram essa coleta de informação. Então, ó... Antes de você trazer os números, eu queria só fazer um ponto. Eu estava nessa Clube do Livro também, nesse episódio que tivemos, e eu lembro de falar sobre isso, e até uma coisa que eu refleti sobre isso é muito essa falta que nós temos do pai, dessa figura paterna, né? Entra muito também como, pegando do Caio, ele diz como... A Virgem Maria, né, que é a padroeira do Brasil, também é uma mãe, uma mulher sem pai, ali, criando sem pai. E como isso cria... O Brasil nós brasileiros, né, vivemos muito nessa esperança da fé. Na fé, não só na religião, mas na fé de que o futuro será melhor. E o futuro será melhor porque muito nessa coisa porque o pai vai estar mais presente, porque o pai vai voltar, porque uma ajuda vai vir de algum lugar que tem essa coisa de força. Isso envolve muito sobre ações judiciais, que o dinheiro vai vir em algum momento, sobre conquistas de coisas. E é inacreditável como isso tem na nossa cultura essa força do justamente algo forte. A espera de um milagre, né? Isso. A espera de um milagre. Exato, é isso. Exato. E a espera do milagre não é só sobre a religião, é sobre essa figura que não está presente.
não vive no presente, essa figura vive num futuro que é incerto, mas a gente vai pela fé e pela positividade, né? E aí é assim, ó, o total de crianças registradas sem o nome do pai entre 2020 e 2021, então, né, e nos últimos 2 anos, com um contexto pandêmico e tal, foi de 300 mil crianças, que equivale a 6% mais ou menos do total de crianças nascidas nesse período. Então, a gente teve, eu acho que quase 5 milhões de nascimento nesses últimos 2, 3 anos aí. E dessas crianças, 6%, que é muita coisa, gente, né? 300 mil crianças não foram registradas pelo pai. Então, o pai, não sei se vocês sabem, né? Assim, quando uma criança nasce, o pai normalmente vai registrar, né? Tem esse contexto e tal. Quando esse pai não existe, a mãe pode registrar sem o nome do pai, ou ela já aponta, né? Direciona quem é esse pai e já entra com o processo judicial para que esse homem assuma essa paternidade e tal. O pai vai registrar porque a mãe está toda cagada no hospital, né? Por isso. Mas antigamente, hoje eu acho que não é mais dessa maneira, mas só o pai podia registrar. Se eu não me engano, não existia essa possibilidade, porque a gente tinha um contexto em que uma criança só nascia numa família, né? Com o pai. Então, é o pai, é o chefe da família que tinha que fazer essa função cidadã e tal. Posso estar muito errada, Cíndia, que é a nossa advogada maravilhosa, se eu estiver falando alguma besteira, depois me avisa, mas se não me falha a memória, sabe, não tinha muito essa opção, assim, da mulher ir lá, quero registrar meu filho. Não, querida, você não é homem, você não pode registrar. No Brasil hoje, a gente tem 12 milhões, não falei 12 mil, queridos, eu falei 12 milhões de mães solo. Ou seja, que são chefes de família, né, monoparentais, que é o termo correto, né? Então, a gente tem 12 milhões de mulheres que tocam aí a família sozinha, que estão separadas ou que, né, o pai não assumiu esses filhos. E quase metade das casas brasileiras hoje são chefiadas por mulheres. A mulher ganha mais, né? O dinheiro da mulher faz diferença no contexto dessa família. Então, a gente tem 12 milhões de mães que estão criando realmente sozinhas esses filhos. E quando a gente olha no contexto global das famílias, praticamente metade ou quase metade das famílias hoje no Brasil tem aí, quem banca mesmo a casa são as mulheres. Isso vem, lógico, né, dessas últimas décadas, desse avanço das mulheres no mercado de trabalho, se desenvolvendo mais, estudando, correndo atrás das coisas e tal, né? E por outro lado, isso, enfim, né, gera milhões de outras questões, né? A partir do momento que a mulher começa a ganhar esse espaço de chefe da família, o homem também começa a perder espaço e isso gera uma série de coisas e tal. Então, queria trazer esse número só para a gente entender do que a gente está falando. Então, a gente tem uma nação que cresce vendo a mãe trabalhando em 2 empregos para sustentar essa casa, a mãe sacrificando a vida afetiva dela, porque ela não consegue ter outro relacionamento, porque ela não consegue se dedicar, porque os homens... muitos dos homens, né, não vamos generalizar, mas muitos dos homens têm preconceito de ter um relacionamento com alguém que já tem filhos, né, ele quer formar a família dele do zero e tal, não sei o quê. E aí a gente vai ter gerações e gerações, pelo menos as 2 últimas gerações, de pessoas que querem, de alguma maneira, premiar essas mães. Então... quem nunca ouviu a frase, ou quem não pensa assim, né? Ah, quero ganhar dinheiro para fazer o quê? Dar uma casa para minha mãe. Isso é as coisas que a gente, assim, é uma das coisas que a gente mais escuta do brasileiro, né? Assim, eu quero ganhar dinheiro. E se você ganhasse na loteria? Compraria uma casa para minha mãe. E por que ele acha que tem que comprar uma casa para mãe? Porque o pai não fez esse papel. Né? Eu me incluo nesse sentimento também. Tinha esse mesmo sentimento. Não tinha? Você deu uma risadinha de quem se entregou. Então, assim, esse é o contexto que a gente vive no Brasil, né? Gerações e gerações de filhos que acham que, de alguma maneira, essa mãe tem que ser premiada, tem que ser
como fala, assim, ela tem que ter alguma coisa em troca pelo sacrifício que foi criar esses filhos sozinho. E quando eu falo sozinha, gente, não é só o marido que saiu de casa. A gente tem mães que são solo, mesmo estando casadas, né? Porque a ausência desse marido é tanta que no fundo é ela que tá ali abraçando essa família, cuidando dessa família e tal, né? E eu acho, Bruno, que você queria comprar a casa para sua mãe porque você viu exatamente isso, né? Você cresceu vendo a sua mãe se sacrificando para sustentar vocês, enfim. Você quer contar um pouquinho da sua história? Sim. Tem um caminhão buzinando na rua aqui, então talvez você escute no fundo, porque... Aí, Nossa! De tocar. Exatamente. Mas, enfim, o mundo nós não controlamos ele. Esses filhos de uma boa mãe e bom pai que ficam fazendo isso. Voltando ao tema. Já que o assunto é pai e mãe, né? Já que provavelmente é um pai esse. Seu filho de um puto. É foda essa parte de pensar como é ser um pai solo, né? Uma mãe solo, um pai solo, de você pensar em você criar uma criança sozinho, sem a outra pessoa ali te ajudando. E nessa parte, como entra, por exemplo, a criança acabou de nascer. Bem, quando você vai voltar a trabalhar? Como que você vai cuidar dessa criança quando você estiver trabalhando? Quem vai olhar por essa criança? Essa criança começa a ficar mais velha. E quando ela sai, ela vai para a escola no período da manhã, período da tarde, onde ela vai ficar? E o trabalho que você tem que fazer, sabe? Como que você vai fazer isso? E eu lembro da minha mãe contando sobre essa parte de como ela ia trabalhar e me colocava embaixo da mesa, no meio das pernas dela. E eu ficava ali, sabe, no chão. E às vezes ela nem avisava que eu tava ali. E como tem essa imagem também, sabe? De que, tipo, não traga o seu filho pro ambiente de trabalho. Você vai fazer o quê com o filho? Você não vai dar emprego pra mulher? A mulher vai fazer o quê se ela tem um filho e ela cria sozinha? E a minha mãe, na criação, ela não teve... Os pais dela já tinham falecido, as outras pessoas da família tinham uma própria vida e ela teve que criar uma vida, no caso, eu, essa pessoa maravilhosa, essa vida maravilhosa aqui, sozinha, no meio das pernas dela enquanto ela trabalhava, e depois de como tudo isso acontecia e como você como criança, eu acho que eu tinha o quê? 6 anos quando eu comecei a entender como era a nossa vida, sabe? De ser só eu e minha mãe. Acho que já começou a parte emotiva aqui do episódio, já nos primeiros 10 minutos. E de como, comecei a terapia e o meu psicólogo perguntou pra mim se eu seria um pai solo. E aí eu lembro de falar, eu vi como é ser uma mãe solo, eu vi como é criar alguém sozinho. E é difícil pra caramba, é muito difícil, é difícil. Acho que não sei quantas vezes eu tenho que repetir aqui o quanto é difícil. E uma parte que é difícil não é só sobre a questão de você ter dinheiro, de você colocar a criança ali. A minha mãe não tinha dinheiro, e a minha mãe era uma mãe normal, onde... Geralmente, quando você é uma mãe solo, é essa parte dessa pessoa mais carente, dessa pessoa mais normal, né? Que se você não trabalha, você não paga aluguel, você não tem onde morar. Basicamente isso. Então, eu não consigo nem imaginar a quantidade de coisas que passava na cabeça dela. Bem, hoje como adulto, tento imaginar, né? Mas como criança, eu não imaginava isso. Eu só via pelo outro lado de como era uma mãe solo. Porém, isso é muito... São tantas nuances que eu acho que um episódio só não daria pra falar sobre isso, porque você envolve Dia dos Pais, então você está num ambiente escolar onde todas as crianças estão fazendo presente pros pais e você vai fazer presente pra falar sua mãe é seu pai. Não é. Não importa o quanto as pessoas falem que sua mãe é as duas coisas, não é as duas coisas. Você vê seus amigos e amigas com pais e você não tem um pai. Como é isso por muito tempo na vida. Eu tenho 36 agora e lembro esse mês foi mês dos pais e eu pensei, putz, é isso, mês dos pais, essa propaganda não serve pra mim, mas me traz lembrança de quando eu era criança e isso me afetava e essa propaganda servia pra mim, essa data servia pra mim, porque me fazia lembrar, me fazia reforçar ainda mais essa ausência paterna, não que já não existisse ali regularmente. Mas essas datas ainda eram mais fortes, né? O mesmo de Dia das Mães, acho que para quando você perde sua mãe ou quando você já perdeu seu pai, você entra um pouco nesse espaço. Mas quando o seu pai abandona, e até para voltar um pouco, minha mãe acho que estava grávida quando meu pai saiu de casa e nunca mais voltou. Foi comprar leite ou comprar cigarro e não voltou.
você não teve, né, nenhum contato com seu pai. Então eu imagino que na sua infância essa ideia, assim, não sei como é que você contextualizou isso, mas eu não sei o quanto você tinha curiosidade e vontade de conhecer esse homem, mas raiva também e tristeza por ele ter ido embora, né? Muito obrigado por me ajudar a lembrar. Eu acho que no ponto ainda em que eu tinha parado no meu raciocínio eu acho que a primeira coisa que acontece com a criança e o que aconteceu comigo e com outros amigos que eu perguntei que viveram a mesma situação é de você pensar o que eu fiz de errado pro meu pai não me amar. Acho que esse é o primeiro ponto que acontece, porque você é uma criança, você não entende porque meu pai não está aqui, ele não morreu, ele simplesmente não escolheu não estar aqui, sabe? E nós, como bons seres humanos, nos culpamos pelo que acontece. E eu lembro de nunca sentir raiva do meu pai enquanto criança, porque era mais essa parte é meu pai, o que eu fiz de errado, o que aconteceu de errado, e sempre a culpa em mim, sabe? De pensar nisso. Óbvio que a culpa não é a culpa do adulto que escolheu não estar presente e escolheu não estar presente. Não é algo, o mundo não possibilitou, nós vivíamos na mesma cidade, vivíamos no mesmo estado e a escolha foi sempre do adulto. Não, a maioria das vezes é do adulto, né? Até eu lembro de uma vez falando com um amigo e ele falou que o pai dele tinha falecido e ele entendia o que era não ter pai. E aí eu não falei pra ele, mas eu lembro de pensar que não era a mesma coisa, que seu pai não escolheu. Não é a mesma coisa. Eu lembro de, até confessando aqui, eu pensei que sorte ele tem, sabe? De o pai dele ter falecido. Porque o pai dele não abandonou ele. O pai dele... Não importa a quantidade de anos em terapia, sempre afeta. E aí, voltando nessa parte do ódio, acho que é bom para contrabalancear a tristeza. Eu lembro de quando adolescente, acho que quando criança também, o que eu mais me apegava era no pensar de, quando eu virar um adulto, eu vou entrar em contato com meu pai e a gente vai ir num pub tomar cerveja e vai começar a vida dali, sabe? Esquecer, ele vai explicar alguma coisa e pouco importa porque que ele não teve presente, a gente vai continuar a vida dali. Eu acho que a maior parte da minha vida eu me apeguei nisso, que é justamente na esperança ali. E quando digo da esperança anterior também, de resolver os problemas, era justamente do pai aparecer ali e salvar a pátria, salvar os problemas, a gente conseguir pagar o aluguel e etc. E aí eu lembro quando eu tinha, acho que uns 20 anos, eu liguei pro meu tio, né, no caso era o irmão dele, porque eu não tinha o telefone dele, e a minha mãe tinha anotado o telefone do meu tio, que era, eu acho que foi o meu movimento ali de fazer esse primeiro passo, sabe? De tipo, vamos ir para um bar, tomar uma cerveja e começar uma relação mesmo que meio bosta, sabe? E aí eu lembro que ele ligou, acho que não sei se foi na mesma semana ou uma semana depois, o meu pai ligou. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz dele. E ele ligou e pediu ele falou o nome dele e falou pra falar com a minha mãe. E aí ele falou com a minha mãe. Eu tentei ouvir o que eles estavam dizendo, mas não ouvi. Aí quando ela... Foi rápido, foi nem 5 minutos a ligação. E eu lembro quando ela desligou, ela sentou conversar comigo e falou que ele pediu que a gente não entrasse em contato com ele, sabe? E eu acho que naquele momento, até quando eu digo às vezes para alguns amigos, pode soar triste, mas eu acho que foi o momento em que eu entendi que ele tinha morrido, sabe? E eu acho que ele sempre foi morto, é só que eu não... Eu lembro de falar para minha mãe que eu não quero mais pensar... Não sei se foi na raiva, eu acho que foi no sentimento de realidade. Eu acho que a realidade bateu ali, sabe? Eu acho que o que eu disse pra ela, eu também estava dizendo pra mim, que era: meu pai nunca vai aparecer, a gente nunca vai tomar cerveja. E eu quero simplesmente aceitar que o que precisa ser resolvido, eu vou ter que resolver, a gente vai ter que resolver, sabe? Não vai vir um salvador. E
E até falando agora, eu penso como tinha esse negócio. Não era só Salvador, era financeiro, era Salvador emocional também, sabe? Era a relação de existir ali. Acho que você vai ter que falar um pouco agora e daqui a pouco eu já me recupero e volto. Eu só consigo, assim, pensar, conhecendo você como eu conheço, tipo, que dó que eu tenho do seu pai, sabe? Porque, tipo, porque eu acho que, tipo, ele perdeu a chance, assim, de ter uma pessoa incrível igual você na vida dele. Sabe, quem só perdeu nessa história, assim, foi muito ele, né? E assim, ele escolheu perder, né? Então, pai do Bruno, se você estiver ouvindo a gente não vai mandar beijo pra você. E você, enfim, assim, perdeu a chance de ter um amigo e um homem incrível na sua vida. Mas, enfim, né? São escolhas. Eu queria falar uma coisa, mas eu não vou conseguir, porque eu vou começar a chorar e não vou conseguir continuar aqui, mas eu só fico imaginando como foi pra sua mãe ela olhar nos seus olhos e ter que te falar isso. Assim, tipo, eu não consigo imaginar ela te conhecendo, sabendo a frustração que isso ia ser pra você, assim, ela ter que ter essa conversa, assim. O meu ponto de raiva do seu pai agora, e deixando totalmente a psicóloga de lado, né, assim, como amiga, que ódio dele fazer ela ter que, sabe, você atendeu o telefone, ele poderia ter falado isso pra você, e não, né, ele falou com ela, e mais uma vez ele pôs esse peso nela, assim. Então, é isso que eu tô sentindo agora, assim. Enfim. Continuando, a gente tem o lado do Bruno, né, de pessoas de filhos que não tiveram a chance de conhecer esses pais, assim, enfim, né, que por milhões de motivos que talvez a gente nunca entenda, né, eles vão embora, enfim. Mas, por outro lado, a gente tem mais dois contextos aí de família, que são os pais que é o meu caso, né, que se separam, que tem um contato e tal, e tem uma separação. Eu me recuperei agora, eu queria colocar um outro ponto aqui também, antes da gente mudar. Perdão, se te interromper. Não, pode. Que é o quanto isso também afeta, ainda mais o lado masculino, né, que o homem tem a responsabilidade, e eu acho que isso é algo que eu não culpo a minha mãe, não acho, eu tenho certeza disso, não é algo que eu culpo a minha mãe, mas eu acho que ela nunca percebeu o quanto eu virei o homem da casa, sabe, quando criança. Eu lembro o quanto ela colocava de responsabilidade em mim, como eu não digo como filho, mas como em certa forma, esse replacement, essa substituição, né? Substituição assim, do pai, enquanto o filho virava essa figura do pai, de quanto existe essa parte, não só pela questão financeira, né, de ter que começar a trabalhar cedo e sustentar, isso não é exclusivo de mães solteiras, famílias também com pai e mãe também acontece isso, mas pelo lado também emocional, pelo lado de resolver problemas, pelo lado de trazer coisas pra mim que era uma criança e não era pra ter acontecido isso, sabe? E de novo, isso não é culpando a minha mãe, eu acho que é muito essa parte exatamente de... A minha mãe cresceu numa estrutura em que existe um homem na casa, e na falta desse homem na casa eu tenho esse filho que é o homem na casa, que eu quero que seja forte, que tudo isso, então eu vou colocar essa responsabilidade nele inconscientemente, e toda a verdade já... Eu acho que nunca escondeu a verdade do mundo de mim, sabe? Mas eu preferia que ela tivesse escondido um pouco, porque é uma criança, uma responsabilidade que não era minha, era do pai, era de um pai tá ali, ou de um outro adulto, E de como isso afeta também, sabe? A ausência do pai, não a falta, mas a ausência do outro ser adulto responsável,
coloca essa responsabilidade numa criança, num adolescente também, em que você, sem saber, vira o adulto ou se comporta como adulto, né? Porque você não vira um adulto só porque você escuta a realidade e etc. Mas era só esse ponto Não, que eu mas queria trazer. isso, Bruno, é tão sério que essa ideia, os filhos de mãe solo, eles crescem com essa ideia de recompensa, por isso dar uma casa para mãe, porque essa mulher tem que ser recompensada, né? Esse filho cresce com essa sensação, com essa ideia de que ela sofreu, esse homem fez ela sofrer e ela precisa ser recompensada, e quem tem que recompensar é você, enquanto filho. Então, o filho, ele abraça tanto essa responsabilidade de não ter esse pai, de ser o homem ou a outra mulher da casa, né? Que ele abraça também essa ideia de que a felicidade da mãe, de que a recompensa por isso tem que vir do filho. E isso, gente, falando assim, né? Eu lido com adultos que passaram por isso, eu não atendo criança. Por motivos óbvios, né? Tô ouvindo aqui o Bruno falar, já tô com vontade de chorar e tal, eu não tenho a menor estrutura para atender uma criança que tá ali passando por isso naquele momento, né? Mas isso para a vida adulta, essa ideia de que a sua mãe vai ser feliz a partir do que você faz, ou a felicidade da sua mãe também depende de você e tal, é um peso muito grande para se carregar desde quando você tem 2, 3, 4, 5 anos de idade, assim. Então, e como o Bruno falou, né, por mais que muitas vezes a mãe, claro que ela não quer fazer isso, mas é isso que acontece, né? A criança, ninguém quer ver sua mãe sofrendo ou se sacrificando e tal. Você quer ajudar, quer dividir esse peso, né? Quando eu digo não culpo, eu culpo minha mãe por outras coisas, óbvio. Eu já não tenho... A terapia me ajudou a tirar a idolatria dos pais nesse momento, na vida, né? Mas então nesse eu não culpo, com certeza. E também uma outra coisa aqui que eu lembro que acontecia muito era eu roubava os pais dos meus amigos sem dizer pra eles, sabe? Então, quando eu tava na casa deles e o pai conversava com Mini eles... sequestro. Eu mini sequestrava ali e eu me pegava fazendo isso, sabe? Eu me pegava fazendo essa parte de ouvir os conselhos que o pai dava pro amigo e meio que até fantasiava que aquela pessoa era o meu pai, sabe? De alguma maneira. E isso acontecia regularmente, eu tinha um vizinho que é um ótimo amigo, acho que eu nunca falei isso pra ele, que eu fazia isso com o pai dele. Provavelmente ele vai ouvir esse episódio. E uma outra coisa também, enquanto eu estudava sobre esse episódio, eu vi um psicanalista que eu tava ouvindo ele falando sobre o que acontece psicologicamente, né, ele falando pelo ponto de como você precisa dessa figura masculina vindo de algum local, e aí você tenta como roubar dos seus amigos. Ele nem falou do exemplo do pai dos amigos, mas ele usou como seus amigos masculinos, você roubar o conhecimento deles, ou te ensinar sobre a vida, né, que a figura masculina dá para um filho homem, não que não dê para a mulher, mas... enfim, o ponto que eu quero fazer é de como por exemplo, eu não gosto de futebol. E aí eu penso muito que meu pai não me levava no estádio. Eu não cresci com uma figura masculina, seja um tio ou alguma coisa, me levando para o estádio. E eu vejo que a mim eu não gostar de futebol é justamente porque eu nunca fui para o futebol quando criança. Não foi introduzido para mim como algo... Está aqui algo que eu te ensino para a vida como um adulto com mais conhecimento, te passo esse conhecimento. Que a gente compartilha, né? Porque muitas vezes o único momento que o pai compartilha com os filhos é o futebol, que é uma coisa que eles gostam, né? E aí, uma coisa que eu percebi enquanto essa pessoa falava sobre esse lado do modelo, né, eu percebi que eu buscava isso em livros, eu buscava isso em filmes, e é engraçado porque eu buscava isso exatamente, e veio aquele estalo na cabeça, assim, isso foi ontem à noite, dele falando, eu pensando, nossa, eu lembro de ler muita coisa sobre pessoas, biografias, e elas eram masculinas, eu lia coisas masculinas e aprendi. Eu descobri o jeito de aprender esse ensinamento de alguma forma, sabe? E não que tenha sido só isso, mas eu pensei, putz, até isso na minha vida é uma consequência por causa dessa falta dessa presença masculina, sabe?
E aí assim, a gente tem então esse contexto de quem cresce assim, né, sem ter a chance de conhecer esse pai, né? E a gente tem também, né, o contexto de quando esses pais se separam e tal, né? Então, os meus pais se separaram, eu tinha 5 para 6 anos ali, né? Minha irmã tinha 4 para 5 e meu irmão tinha, acho que tinha acabado de fazer 1 ano. Então, nós éramos bem pequenininhos. E foi bem num momento, assim, que o pai ainda é o seu super-herói, assim, que é ali, né? A gente só começa a desconstruir essa ideia do pai, se esse pai não é alcoólatra, violento e já desde sempre desconstruiu a imagem, né? Mas quando a gente tá entrando mais ali na adolescência, né? Então, quando os meus pais se separaram, assim, eu tinha ainda, eu tava muito nesse lugar de, nossa, muito encantada por esse pai, né? E meu pai é um cara, não sei explicar, assim, acho que quando eu era mais nova, eu sempre achei meu pai um cara muito descolado, sabe? Entende de um monte de coisa e tinha visto muitas coisas e tal, gosta de praia, enfim. E quando os meus pais se separaram, tem uma cena, assim, que, enfim, que me marcou muito, que quando eles se separaram, eu imagino que a minha mãe deve ter contado o que estava acontecendo, mas eu não lembro dessa conversa, assim, isso não ficou na minha memória. Mas eu lembro que no dia da mudança, ele foi, assim, acho que de manhã cedo, não sei, e me acordou, eu acho que acordou meus irmãos, sei lá, e ele se despediu da gente. Só que eu tinha 5 para 6 anos, né? Eu era muito pequena. Eu não entendi, assim, que ele estava indo embora para sempre, sabe? Tipo, que aquilo era um tchau. Então, sei lá, eu não acordei direito. Eu lembro, assim, que ele foi lá, se despediu. E aí, enfim, quando eu acordo, né, a casa já toda sendo desmontada, caminhão, não sei o quê, aquilo tudo. E aí, eu acho que essa foi a minha primeira na vida, assim, a primeira emoção de saudade, a primeira vez que eu senti saudade de alguém. Tipo, porque eu lembrava, assim, só de falar minha coisa. Toda vez que eu lembrava, me dava um nó na garganta, e só que eu não sabia o que eu tava sentindo. Tipo, eu nunca tinha sentido aquilo na vida, né? E quando a gente é pequeno, a gente não tem muito essa noção de que você vai ver seu pai em dezembro, você vai estar com ele daqui 5 meses, sei lá. Então, não sei, foi, sei lá, muito, muito ruim, assim, essa sensação de que eu perdi um adeus, sabe? Isso porque meu pai nem morreu, né? Tá? E aí, a gente entrou num outro momento que é as pessoas falando do seu pai. Porque a minha mãe sempre teve um pouco mais de cuidado, assim, pra não falar mal dele, pra gente, assim, a gente não ouvir minha mãe falando e tal, enfim. Depois, quando a gente tava um pouco maior, aí sim, mas de pequeno, assim, de criança, não. Mas não era o que acontecia, né? As minhas tias falavam, os meus tios falavam, então foi um segundo choque, assim, tipo, quem é esse homem que eles estão falando, né? E aí, as histórias, porque os meus pais, assim, quando eles se separaram, eles estavam já num nível de brigar, assim, de sair na mão, sabe? Enfim, tipo, muito violento, foi uma separação, várias histórias ali acontecendo, e aí eu fui descobrindo isso aos poucos. Então, eu queria trazer um ponto aqui que eu acho super importante, que é quem é o seu pai para você, com você, e quem é o seu pai na narrativa da sua mãe, da esposa dele, da mulher que foi traída por ele, ou que foi machucada nessa relação. São papéis muito diferentes. Às vezes porque o meu pai, assim, as memórias que eu tenho dele até esse momento, ele era um pai, assim, que eu amava. Porque, né, nesse momento da vida a gente não vê defeito, a gente só vê o que ele tem de presença. Era o cara que me levava na praia, que entrava no mar comigo, que via estrela à noite comigo em casa, sabe? Tipo,
Não era esse pai do mal. E às vezes a gente compra essa história e a gente compra essa narrativa e ok, faz parte, você vai acreditar na sua mãe que tá sofrendo ou na família que tá vendo sua mãe sofrer e tal. Mas é injusto, né? Porque você tá vendo só um lado desse homem. Assim como a gente luta tanto para que as pessoas vejam as mulheres não só como mães, a gente tem que lembrar que esses homens não são só pais, né? Assim, ou ele é uma coisa, ele tem uma relação com a sua mãe, ele tem uma relação com a família dele e ele vai ter uma relação com você, que são coisas completamente diferentes. Então, comprar essa narrativa é muito perigoso, né? Porque às vezes você tá odiando ou tá se distanciando de alguém que não é aquele pai ali que tá com você. A minha mãe, eu acho que tomou esse cuidado também de não fazer a imagem do meu pai como alguém demoníaco, sabe? Eu acho que ela nunca escondeu o que houve, né, pra separação deles, mas eu lembro de que ela falou algumas vezes o que aconteceu, mas ela não trazia aquilo como, tipo, seu pai é um merda ou alguma coisa assim. Não era nesse sentido, sabe? E eu entendo completamente esse ponto que você diz de que o seu pai continua sendo uma pessoa separada do que é a mãe, do relacionamento que ela teve da mãe, né? E etc. E eu sei que existe... É sempre difícil essa parte, né? Porque a pessoa... Vamos usar um exemplo em que houve uma traição ali desse casal. E a raiva de uma pessoa... Como que você não controla essa raiva? Você não controla o sentimento, né? Então você, como uma mãe... Vamos usar o exemplo que a mãe sofreu essa traição... Você não controla a raiva que você sente, como você passa isso para a criança e para as pessoas à sua volta, né? Não só a criança. Mas também existe, isso num ponto, né? E também existe aquele ser humano, aí usando nessa figura como pai, que é uma pessoa filha da puta mesmo, sabe? Não só com a mãe, com todo mundo. E existe um outro lado que é o endeusamento daquela figura, né? Ainda mais quando não tá presente e é uma separação que acontece, assim, de que você não conseguir ver a verdade. Então, eu acho que é importante você observar a verdade, não só vindo da sua mãe, mas das pessoas em volta, né? Das pessoas em que convivem com esse outro adulto, para que você entenda a pessoa boa que ele é, a pessoa ruim, e uma pessoa que o mais importante é uma pessoa falha, né? Porque é um ser humano, e acho que é isso que é o ponto, com a falha desse ser humano aqui, você vendo a verdade, o que você faz com essa informação, né? O que você vive, porque o seu amor ou o seu ódio por essa pessoa, seja ela mais maravilhosa ou mais falha, é seu, né? E isso que é importante de lembrar. E aí, assim, quando a gente mergulha nesse poço de emoções, né? Então, assim, se eu for olhar, se eu for lembrar a primeira saudade que eu senti na vida foi do meu pai, essa sensação de abandono, assim, eu vou levar pro resto da vida, né, porque foi uma coisa muito forte e tal. Se eu entrar nesse processo, eu não consigo ler essa situação, eu não consigo ler esse homem, eu não consigo ler essa mulher, né, minha mãe, de um jeito mais realista. E é isso que a gente tenta fazer no processo terapêutico. Né? Assim, a pessoa chega mergulhada nessa emoção toda e aí a gente vai tentar tirar um pouco disso para você entender esse contexto. Então, o que eu quero fazer aqui não é passar pano para esses homens. O que eu quero fazer aqui vamos tentar sair um pouco desse lugar raso, dessa leitura rasa. Nossa, que cuzão, que escroto, é fácil, né, virar as costas e ir embora, não sei o quê, nananana. Isso é um discurso raso. Tem coisas muito mais profundas, né? Assim, é só lembre dos pais dos seus amigos na sua infância. Alcoólatras, violentos, ausentes, ou estavam presentes, mas bananas, moles, né? Assim, por quê? Por que esses homens se constroem assim? Né? Tipo, o que acontece? E aí, os meus pais ficaram um período separados, então a gente teve essa distância, vendo meu pai só nas férias e tal. E aí, ter o seu pai só nas férias é um recorte ótimo, né? Você tá de férias. Na praia com seu pai, ou viajando e tal, enfim.
E aí depois meus pais voltam, né? Eles reataram o casamento depois, acho que de mais ou menos 10 anos separados. Só que nós já éramos adolescentes, a gente tava com 16 anos, minha irmã com 14 e tal, meu irmão mais novinho. Aí foi um processo muito difícil, porque o meu pai, ele tinha um discurso, assim, ele cobrava coisas da gente, que na minha visão, naquele momento, ele cobrava o que ele não fazia, o que ele não tinha feito, né? Ele cobrava, na minha leitura, né? Ele cobrava responsabilidade, comprometimento com as coisas, não sei o quê. E na minha cabeça era, tá bom, falou o cara que só via os filhos nas férias. Ah, tá bom. Falou o cara que nunca se deu ao trabalho, porque o meu pai nunca foi visitar a gente. Ele nunca foi... A gente se viu uma vez por ano, porque era isso, tipo, ele nunca foi, né? Pelas questões dele lá e tal, enfim. E aí eu falava, entendi, né? Tinha uma questão com a pensão, né? Que era que também era uma questão lá quando eles ficaram separados, que era meu avô que pagava a pensão, o pai do meu pai que pagava, ou enfim, era pela conta do meu avô, sei lá, não importa mais, assim. Mas a questão era, tá bom, falou o cara que nem pagava a pensão dos filhos. Então, a gente começou a ter esse atrito de tipo, sabe, quem é você pra falar, né? Quem é você e tal, e enfim. Então, a relação ficou muito insustentável e tal. E aí, eles se separaram de novo, e aí foi num contexto, tipo, meu pai simplesmente saiu de casa, beijo, tchau, se virem aí. E aí, eu lembro que eu já fazia terapia na época, era muito difícil pra mim enxergar que eu já tinha, porque eu acho que quando meu pai saiu de casa, acho que eu já tinha terminado a faculdade, não lembro, acho que sim, acho que eu já era formada, então assim, eu tinha uns 25 anos, mas a minha sensação, a minha dor não era de uma mulher de 25 anos, era de uma criança de 6 anos, porque do jeito que eu falava pro meu terapeuta, um dia ele falou pra mim, ele falou, Cíntia, parece que o seu pai saiu de casa e deixou a sua mãe com 3 bebês recém-nascidos, assim. Tipo, você tem 25 anos, você trabalha, sua irmã tem 24, trabalha, seu irmão tem 20, vocês 3 trabalham, vocês são adultos, né? Mas é que, sabe, eu tava revivendo uma dor que não era daquele, não conseguia enxergar, né? Enfim. Mas o que eu queria construir é assim, quando eu olho pro meu pai na totalidade dele, e eu só consegui enxergar isso com quase 40 anos, assim, faz pouquíssimo tempo, né? O meu avô, o pai dele, então vamos olhar no contexto, né? Vamos fazer um exercício empático aqui. O meu avô era aquele homem tradicional que banca a casa, né? O provedor, o que se orgulhava de falar que até os 18 anos nunca tinha ido ao cinema, porque todo o dinheiro dele ele guardou para comprar o primeiro terreno com 18 anos, não sei o que e tal. Então meu avô era esse cara, super quadradinho, sabe, não sei o que, enfim, cheio de defeitos, né? Hoje a gente gosta de lembrá-lo desse jeito fofinho e romantizado, mas enfim, meu avô tinha questões também. Só que você imagina o meu pai, que era um cara que se pudesse, se tivesse condições, teria, sei lá, viajado o mundo de carro, ou teria comprado um veleiro, que era uma pessoa livre, né? Meu pai tem, não sei, ele tem uma coisa assim, nunca gostou de trabalhar em escritório, sabe, não gosta de ficar preso, ele foi caminhoneiro, vendedor, guincheiro, tudo coisa que ele ficava na rua. Esse cara era filho de um cara quadradinho, provedor, que trabalhava para bancar a casa, sabe, tipo... E o meu pai é filho único, né? Então, assim, acho que o meu avô sempre cobrou do meu pai isso. Ele ser esse cara. E meu pai não era esse cara. Então, quando eu comecei a entender isso, falei, cara, meu pai, assim, cobraram dele coisas que ele não queria ser capaz de dar. Meu pai não é o pai provedor. Não era o cara que ia ficar em casa. Não é esse o lugar dele. Então, assim... a gente não consegue imaginar onde está o sofrimento nesse homem que se separa, nesse homem que abandona o filho, mas existe sofrimento. Eu não consegui enxergar que o meu pai sofreu naquele momento, mas hoje, vendo homens se separar, como terapeuta, né? Vendo homens se separando, vendo homens longe dos filhos,
existe muita dor. Só que é uma dor que culturalmente essa construção de tá sofrendo, vai embora, é essa solução que sempre foi dada. Esses homens nunca foram ensinados a tá sofrendo, converse sobre, abra seu coração, fale o que você sente, fale que você tá com medo. Eu não conheço seu pai, não sei nada dele, né, assim, já tô com uma raiva imensa, né, nem conheço e já te odeio. Mas eu tenho certeza absoluta que ele tava com medo, que ele tava inseguro, que ele não sabia como lidar com esse filho, não sei se ele era muito jovem, enfim, mas eu tenho certeza que ele estava lidando com um monte de coisa, que ele estava em vulnerabilidade, mas ele não aprendeu como lidar com isso, né? E aí, pro homem que não tá com a criança no ventre, na barriga, o caminho ali mais fácil, com todas as aspas do mundo, é ir embora, né? Assim, e não conseguir encarar isso pro resto da vida. Não, meu pai já tinha 30 e poucos anos, já quase 40. Então é cuzão do caralho, né? Exatamente, é um adulto. Não, então, que puta cuzão, não era um jovenzinho, porra. Não era. Mas eu sei que eu já fiz muito desse exercício, mas eu lembro uma vez, até no episódio que a gente gravou sobre amor, quando o meu terapeuta me disse, a primeira vez que eu ouvi isso, que os pais não têm obrigação de amar os filhos. E é uma... Nossa, é pesado violência, pensar nisso. Né? E é uma realidade, né? É uma realidade. A gente teve um caso recentemente de uma atriz que infelizmente veio a público, né? O que aconteceu com ela, dela colocar uma criança para adoção diretamente. E eu vejo isso como sentido de, tipo, ela não tem obrigação de, naquele momento, amar uma criança, mas ela tem uma obrigação como um adulto responsável de ter certeza que aquela criança vai ser encaminhada para um local que as pessoas vão cuidar e que por ela assim vai amar. Ser amada. E foi exatamente o que essa atriz fez, né? Ela colocou para adoção num processo que é legal, é permitido pela lei, para pais que querem amar aquela criança naquele momento, e está tudo certo sobre isso. E eu vejo muito essa parte de os pais se odeiam porque a mãe traiu, o pai traiu, porque a mãe é complicada, que o pai é complicado, enfim, diferente da razão. Eu acho que o mais importante é pensar ali, existe uma criança, e essa criança não tem culpa de que vocês são dois adultos merdas. Esse é o ponto principal. Essa criança não tem nada a ver com o que está acontecendo ali. E eu vejo muito isso, eu entendo que não tem obrigação de amar, não tem obrigação disso, daquilo, mas eu, vivendo isso, não, eu vejo como você, como um adulto responsável, você tem obrigação com aquela criança, sabe? É uma obrigação moral. Existe na lei que você tem que pagar pensão, mas fora isso, não é sobre o dinheiro, é sobre como aquela criança se sente. E a violência emocional naquela criança, não existe um preço para dar para aquilo. É uma violência, como você falou, de como você sentiu esse medo e tipo, mas você tinha 4 anos, vai esquecer. Não importa, a gente vai ter 80 anos e esse sentimento vai estar ali. Olha só, imagina, você me deu um cheque de uma pensão ali, um salário mínimo no mês e tipo, aquilo eu vou esquecer porque é um básico de uma sobrevivência, de uma coisa, de... Agora, uma violência emocional é algo que é tão... É isso, é forte, é seu pra sempre, é uma marca que... você superou isso, aquilo. Sei lá, a última vez que eu chorei falando sobre meu pai. E aqui vem, de novo, como se eu fosse uma criança, com um sentimento vívido, como se fosse aquele momento, sabe? Que é justamente, aquela dor existe aqui, ela não foi embora. E... Enfim, vou voltar ao ponto, que é usando a raiva aqui para, de novo, combater o sentimento de tristeza, que é você tem a obrigação de, sim, tentar estar presente na vida dessa criança, nem que seja fazer ligação de vídeo, demonstrar que você se importa, demonstrar que você está ali, sabe? Você não é perfeito, sim, eu concordo com a Cintia que nós temos esse medo, nós, mesmo como adulto, em anos de terapia, temos o medo de expor o que a gente sente, de focar no que a gente sente. Mas é importante que você tente, mesmo que seja capenga, estar presente na vida dessa criança. Você tem uma obrigação disso. E a nossa sociedade aceita muito que o homem faça isso, não aceita em nada que a mulher faça isso, que a mulher abandone. Imagine a gente falar, a mãe abandonou e deixou com os pais. É uma vadia. Imagina. Escrota, imagina, como pode, sem coração, tem alma. Imagina morreu por dentro já.
Não, mas se você tem um círculo de amigos que tem uma mulher ali que abandonou os filhos, as pessoas vão desprezar aquela mulher. Você pegue toda essa raiva e todo esse sentimento que você tem por essa mulher e aplique em todos os seus amigos que fizeram o mesmo com os filhos deles, porque é o mesmo do masculino. A gente está enraizado de aceitar isso na nossa sociedade, não só brasileira, mas a nossa sociedade, aceitar que o homem está certo de abandonar. Então, não está certo. E assim, mas tem uma coisa também, então, né, o Bruno trouxe uma coisa importante, que é os pais não são obrigados a amar os filhos, mas eles são, sim, obrigados a cuidar, né, a prover, enfim. Por outro lado, o amor que o seu pai ou sua mãe te dá, ele não tem que ser, e ele não vai ser, dentro de um molde que você acha que é o molde correto. E isso também é uma coisa difícil de aceitar, né? Porque a gente cria uma expectativa, algo que a gente quer desse pai e dessa mãe também, mas aqui a gente tá falando do pai. E tudo que sai fora disso não vale mais, né? Então, assim, pra mim, não importa quem pagava a pensão. Isso é o de menos. Minha mãe sempre se virou lá, trabalhou em 4 empregos e não sei o que, né? E ela... tipo, as coisas, nunca faltou nada pra gente. Eu não acho que esse dinheiro que o meu pai, o meu avô, sei lá quem mandava, enfim. A questão pra mim, me dói muito ele não ter ido visitar a gente. Mas, esse é o meu quadradinho, padrãozinho do que eu achava que tinha que ser essa relação e tal, porque eu passei Dia dos Pais sem meu pai, porque eu passei enfim, né? Mas, eu não posso falar que meu pai não foi presente. A gente se ligava, se falava, a gente se via todo ano e tal. É óbvio que tá muito longe do que eu esperava, mas isso é o que ele podia dar. Isso é o que ele conseguia, enfim, né? Assim, eu tinha lá uma expectativa, ele podia dar e dentro do que ele podia dar, era isso que ele fazia e foi isso que ele fez e tal. Então a gente também precisa entender as formas que as pessoas têm de amor. E isso não só pro pai, gente. Pra todo mundo que a gente convive. A gente fica querendo e exigindo que os outros amem a gente exatamente do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente... Não é assim que a vida funciona. Não é assim que a vida funciona. Então, assim, hoje eu tenho contato com meu pai. Tipo, a gente se fala dentro dos nossos tempos, dos nossos ritmos. A gente se vê dentro dos nossos tempos e tal. Eu consigo enxergar o meu pai hoje, não mais como o ex-marido da minha mãe, o filho do meu avô. Não, eu acho que eu me esforço para enxergá-lo como ele é, cheio de defeitos, mas com um monte de qualidade. Assim, eu me espelhei muito na minha mãe, porque eu convivi muito mais com a minha mãe, né? Então as pessoas conhecem minha mãe e falam: nossa, você é muito parecida com a sua mãe, você não sei o quê, o mesmo jeito da sua mãe e tal. Mas eu tenho muito do meu pai. E eu me orgulho de ter muito do meu pai. E eu aceito que ele pode me dar de amor hoje. E é isso, sabe? Não vou ficar criando um conto de fadas para essa relação. Essa relação é muito real. Quando a gente entra nesse lugar só de frustração com esses pais, a gente esquece dessas limitações que eles também têm. O meu avô era um excelente provedor, mas o meu avô não era carinhoso, não era afetuoso. A forma do meu avô dar afeto era mantendo a casa, sabe? Proporcionando comida de qualidade. Então, eu não acho que meu pai cresceu recebendo abraços, tendo conversa sobre como ele se sentia. O meu pai é diferente do seu, né? Assim, a minha mãe e meu pai, eles casaram muito jovens. Acho que a minha mãe casou com 21 anos. O meu pai, com 30 anos, ele já tinha 3 filhos. Eu não sei como tipo, hoje eu com 40 não tenho 3 filhos, porque eu não aguentei esse rojão. Eu não conseguiria encarar isso, assim, na idade deles. Sabe? Então, acho que é importante a gente lembrar isso. A gente cobra uma coisa dos nossos pais que eles não receberam, né? Assim, porque o meu pai nunca quis saber como eu tô. Ninguém nunca quis saber como ele tá também, provavelmente. Porque as pessoas cobram coisas dos homens, assim, né? E aí, trazendo um pouco pra esse lado da masculinidade, não cobram
emoção, vulnerabilidade, contexto emocional. Cobra, hoje meu paciente falou assim, porque quando eu não dou dinheiro pra minha mãe, meus irmãos falam, você não é homem pra fazer, você não é homem, né, assim, o homem é a pessoa que dá o dinheiro nessa visão, né, que banca as coisas, então, enfim, gente. Eu tenho, até uma das minhas dicas é uma dica de documentário, e mostra, é um documentário americano, mas é inacreditável como é exatamente assim no Brasil, de como é essa masculinidade em que, de forma resumida, mostra como quando você é menino e criança, você brinca com os outros meninos, você chora, você se abraça e etc. E aí, conforme você entra na adolescência, você não se abraça mais, você não chora mais. E aí, porque exatamente, seja um homem não chora, homem é forte, homem é provedor, homem cuida, homem toma conta. E mostra nesse documentário que exatamente o menino adolescente, sei lá, deve ter 16, e ele chorando, sabe? Falando, antes eu conseguia abraçar com os meus amigos e agora é errado, fazem piada porque por um menino tá chorando, ou se abraça pelo outro, ou vai falar que é homossexual ou alguma coisa assim. E é exatamente no ponto de tipo, não, ele é um ser humano normal, que tem medo, que tá numa fase foda pra caramba que é a adolescência, e vai a mesma coisa pra um ser adulto, que você continua nessa imagem de que você tem que ser o homem, você tem que ser forte, você tem que cuidar de todo mundo. E esse documentário toca exatamente nesse ponto de como os homens são como nós homens somos afetados por esse não, a gente tem que resolver tudo, tem que saber tudo, tem que cuidar de todo mundo, e quem cuida de mim? E quem me dá um colo quando eu preciso? E quem, sabe, me vê chorar e aceita que eu chore, sabe? Eu não aceitava que eu chorava. Eu lembro desse sentimento de... Agora, trazendo o podcast pra mim, né? Eu não lembrava a última vez que eu tinha chorado, sabe? Eu lembro da adolescência pra vida adulta. Eu até tive a ilusão de pensar que eu não conseguia chorar mais, sabe? De tanto tempo que eu fiquei sem chorar, eu pensava, nossa, como eu choro, como eu me forço pra chorar, sabe? O que eu assisto pra chorar? Porque era exatamente isso. Eu vivia a minha vida inteira aprendendo que chorar era errado, que chorar era isso, e quando eu percebi, eu não lembrava quando eu tinha chorado e senti... Não digo que medo, eu não consigo nem descrever o que eu senti de pensar que eu não conseguia chorar mais, sabe? Enfim, podemos... Eu tô até sentindo se a gente já gravou um tema sobre isso. Mas se não, eu já vou anotar aqui. Quando você falava, eu já anotei outros 2 temas aqui. Vou anotar Eu acho isso. que a gente falou sobre... Quando a gente falou sobre tristeza, talvez, né? Lembra quando a gente fez o ciclo das emoções? Pode ser que a gente tenha falado um pouco disso. E aí, assim, só a última coisinha que eu queria falar pra gente ir pras dicas. Na vida adulta, eu acho que... Será que o seu pai... Ele gosta de quem você é como adulto, né? Será que seu pai seria seu amigo? Será que você é uma pessoa que ele tenha interesse, né? Assim, eu acho que também tem isso. A gente cobra esse amor incondicional sem levar em conta que você pode ser uma pessoa que seu pai não teria amigo, né? Assim, não seria amigo. Enfim, pensar um pouco sobre isso, né? Assim, eu e meu pai, a gente é muito diferente, né? Nós temos visões de vida, política, de um monte de coisa, assim, diferente. Eu não sei se meu pai sente prazer em, vamos sentar para trocar uma ideia, né? A gente visões muito diferentes, assim. Então, mas ainda assim, eu tenho um afeto, ele é uma referência para mim não esqueço, né, as coisas que ele fez enfim, entendo a responsabilidade que ele teve, mas eu sou uma adulta e a construção de quem eu sou hoje depende só de mim, não mais do que o meu pai fez quando eu tinha 6 anos ou do que meu pai fez quando eu tinha 16 anos. Ele sim acrescentou coisas na minha história, mas não é só isso. Eu sou responsável por construir essa história diferente. Então, o que eu quero fechar, assim, aqui para quem tá ouvindo a gente, né? Eu não sei se o seu pai, né, você que tá ouvindo a gente, é um cara muito legal, é um cara muito escroto, ou ele foi muito escroto com você, ou ele tá aí presente, mas ausente. Mas lembre-se que, a partir de agora, você é um adulto, é você que tem o domínio das coisas. Se você ficar vivendo sob controle dessa ideia de que você teve ou não teve coisas do seu pai e por isso você isso ou você aquilo,
você não vai conseguir caminhar na vida, né? E quem tá falando aqui agora é a terapeuta. Se você é um pai que por medo e... Como assim colocou aqui, né? De você abandonou o filho por medo, por insegurança, porque você era jovem, etc. Você tem um espaço de fazer de alguma forma. Não precisa ser perfeito, não precisa ser certo, sabe? Não precisa ser... não sei como demonstrar amor, será que o meu filho vai pensar em mim ou vai me querer, etc. Eu como filho sei que em qualquer momento, se meu pai tivesse aparecido na minha vida enquanto eu era jovem, eu teria esquecido de tudo e acho que teria vindo raiva e etc. Mas eu acho que o amor ali é tão mais forte, até um amor que por alguém que nem existe, porque ele nunca foi presente, nunca existiu. Então não tenha medo que a sua criança não vá te querer, porque a criança vai querer e o adolescente também. E esse é o lado terapeuta, né? Agora o lado Bruno, que viveu isso, quer dizer pra você que se você é um pai e abandonou seu filho, você é um merda e eu quero que você se foda. Esse é outro lado da verdade também. Então é isso, vamos pras dicas. Esse papo, gente, ele é super complexo e profundo. Complexo e profundo e eu queria dar uma dica de podcast, o Papo de Homem, né, a plataforma Papo de Homem, eles têm várias iniciativas em relação a rodas de conversa de homens, né, círculos de homens para discutir paternidade, masculinidades possíveis e tal, maravilhoso, assim. E eles têm um podcast que chama Papicast. O primeiro episódio, inclusive, é muito sobre isso, assim, eles têm um viés nesse primeiro episódio sobre a masculinidade e a paternidade negra, né, assim, o que se cobra desse homem negro, forte, que dá, enfim, é muito bom, assim, muito bom. Eu acho que vale porque, gente, a gente tá aqui, a gente tem hora pra acabar e tal, mas tem conteúdo nessa conversa pra, assim, muitos episódios. Então, continuem a pesquisa, né, de vocês e você, homem, que tá escutando a gente, se você é homem e tá escutando a gente, com certeza você é um homem que tá em construção com a sua, com a sua masculinidade, né, mas enfim, então... e aí eu queria indicar, já que eu tô falando do Papo de Homem, eles têm 2 documentários bem legais sobre masculinidade, que é o Precisamos Falar com os Homens e o Silêncio dos Homens. Acho que é bacana, puxa, discussões bem interessantes sobre isso, sobre essas masculinidades possíveis e a paternidade. E a dica de filme é o This Is Us, né? A tão famosa série, porque a gente tem um pai perfeito ali, que depois vai se desconstruindo essa ideia do pai perfeito e do peso que era aquela família para esse homem, enfim, né? Então acho que é importante, é legal a gente olhar também e para que tipo de pais esses filhos desse homem vão tentar ser, enfim, acho bem legal, acho que vale olhar com esse viés aí. Eu tenho a dica de filme que é A Filha Perdida, um filme que está na Netflix. A gente está gritando aqui, adoro. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, melhor, depois da Grande Beleza, melhor dica de filme do Demauro. Isso, aproveitando, A Grande Beleza também é um ótimo filme para você assistir, caso você não tenha assistido. Acho que não está na Netflix, mas enfim. Então, A Filha Perdida, eu acho que se você ouviu até aqui, eu não quero dar spoilers do filme, mas eu quero, justamente vai tocar em pontos que a gente falou aqui. Eu acho importante esse filme, importantíssimo. Até tem uma história sobre ele, mas eu não quero trazer, apesar de boa, por causa que é um spoiler. E eu odeio spoiler, é muito importante dizer isso. Outro filme é 7 Minutos Depois da Meia-Noite, que eu já recomendei esse filme aqui antes, nossa. Que é a frase que ele fala é: um menino muito, muito velho para ser uma criança e muito jovem para ser um homem. E tem uma relação uma relação merda de um pai ali, que de alguma forma tenta e não sabe como. Eu acho que é muito bom de ver. Mas tem outras coisas também. Muito bom de ver, não, né? Muito bom sobre o nosso tema aqui. É uma merda ver isso. Mas é um filme sobre mais coisa também, não é só sobre isso. E aí o documentário que eu mencionei, que eu sempre erro o nome, mas estará na descrição e vou tentar acertar, que é A Máscara em que Habito, que é sobre essa masculinidade tóxica e como as coisas funcionam e tal. E essas são as 2 dicas. 3 dicas, né? Gente,
É isso. Queria fechar te agradecendo, Bruno, por abrir seu coração aqui com a gente, trazer essa parte da sua história que eu sei que é, enfim, delicada e que vai ser sempre uma ferida, mas acho que é tão importante falar e que pode ajudar tantas pessoas, né? Assim, a nossa história tem tanto poder e esse podcast está aqui para isso, né? Para que a gente fortaleça também as histórias das pessoas. Então, é tão bom ver você ter, assim, alguém que passou por tudo isso e ser um homem que se olha, que se permite cuidar, que permite se cuidar, né? Que cuida dessas feridas. Então, a gente tem um privilégio de ter você aqui, se abrindo, compartilhando, e foi muito lindo. É sempre muito bom estar aqui com você, Cíntia, e com todo mundo que nos ouve, né? Beijo, gente. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Meu Deus, tô com o choro engasgado na garganta. Meu Deus, que inferno esse episódio.